Olá, meus irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do Altíssimo, Pai do nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Bendito seja Ele, o Eterno, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, antes de dar início a esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem essa mensagem, pois ela hoje tem uma temática, digamos assim, um tema, né? Um tema um pouco, não digo fora daquilo que eu venho ministrando, né? Mas ele abrange um pouco da situação do mundo e como nós humanos, né? Nós seres humanos, nós, humanidade, filhos de Deus, podemos nos perder nos encantos deste mundo. O encanto deste mundo é descrito na palavra como feitiçaria, magia, encantamento. E feitiçaria, do grego, é farmakeia. E farmakeia vem de farmácia, farmaco. Farmacon, que significa remédio, veneno, né? São termos da ciência, são usos da ciência, são remédios, tudo que envolve os produtos farmacêuticos, terápicos, ervas medicinais, enfim. E interessante disso tudo, irmãos, que muitas vezes nós pensamos que drogas, vícios, vícios, né? Eles estão sempre relacionados a drogas, estão relacionados a bebidas, a drogas, a cigarro, enfim, né? Mas o vício, irmãos, ele é muito mais profundo do que simplesmente algo material, algo químico, né? Uma droga, uma bebida, enfim. O vício pode ser vício de internet, vício de jogo, vício de filmes e séries, vício de celular, né? Vício de pornografia, vício de traição, vício de drogas, enfim, vício de trabalho, tá? Até o vício de trabalho ele pode ser prejudicial. Tanto que se você for viciado em trabalho e você não tirar um descanso para ti, um dia de descanso, você fere já o mandamento, o quarto mandamento, que é tirar um dia de descanso, um Shabat. Então, eu queria trazer algumas informações acerca deste assunto de drogas, né? Drogas no sentido de vícios, de farmácia, farmaqueia. Para a gente ter uma noção de como tudo isso começou, tem a parte do Éden, né, onde Adão ali acessa a árvore do conhecimento, e hoje nós vivemos no mundo do conhecimento, do bem e do mal. Mas lá no livro de Enoque, no primeiro Enoque, no capítulo 8, tem uma passagem que fala sobre Azazel. Basicamente, os anjos ensinaram alguns tipos de conhecimento à humanidade, dentre eles tem Azazel, mas tem um anjo, dois anjos, que foi Amarak e Hermes, né? Que Hermes ensinou a solução de sortilégios, ou seja, feitiçaria, magia, e Amazarak ensinou todos os sortilégios, magia, feitiçaria e divisores de raízes, né? Que envolve mexer com a medicina alternativa, né? Conhecido como medicina alternativa, mas no sentido de fazer práticas de magias com ervas medicinais. Um exemplo disso, algumas drogas, como por exemplo a cocaína, maconha, haxixe, ópio, enfim, tem os próprios cogumelos, são tantas outros tipos de drogas que derivam dessas plantas, né? Então lá, quando houve a segunda queda, né, que os anjos abandonaram as suas moradas, está descrito em Gênesis 6, porém em Gênesis 6 não há um detalhe tão abrangente como no livro de Enoque, que é riquíssimo em detalhes. Por isso que eu sempre recomendo, de todos os livros, o que eu recomendo mesmo uma leitura é o livro de Enoque, que ele realmente abre nosso entendimento na palavra. Não que se você não ler Enoque, você não vai compreender a Bíblia. A questão é que Enoque ele dá um leque muito grande que faz com que a Bíblia traga, como é que eu posso dizer para os irmãos, que algumas dúvidas cruciais elas sejam esclarecidas. E é um livro que está realmente de acordo com a palavra, né?
Já foi um livro aceito pelas igrejas primitivas, saiu do cânon bíblico, mas enfim, a questão não é essa. Então lá no livro de Enoque, no capítulo 8, é dito o seguinte: além disso, Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas. E isso aqui é interessante, tá, irmãos? Porque isso aqui vai fechar com a parte de feitiçaria e de engano, tá bom? Uso de todo tipo tipo selecionado de pedras valiosas, o embelezamento das sobrancelhas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada. Olha que interessante. Tudo que está ligado a uma certa religiosidade, à vaidade, ao ego, aos vícios, à feitiçaria, tem fornicação, né? Isso que é interessante, que há um detalhe aqui que fala sobre fornicação, né? E a corrupção da humanidade, né? A Mazará, que ensinou todos os sortilégios, como eu falei antes, e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Então, aí depois fala de Barcali, que ensinou os observadores de estrelas. Aquibel ensinou sinais, mas o foco aqui hoje é sobre a feitiçaria, né? Que está ligado a divisores de raízes, ao embelezamento de sobrancelhas e uso de pinturas. Pinturas é maquiagem, tá? Vocês vão achar estranho que eu vou falar, mas, por exemplo, assim, hoje, se vocês pegarem vídeos na internet, tem vários vídeos onde mulheres têm, vamos dizer assim, algum mancha na pele, não são esteticamente, vamos trazer para o mundo estético, né? Não no sentido de comparação, de pré-julgamento, dizer, ela é feia, bonita, não nesse sentido, mas vamos trazer para um sentido estético. Mulheres que não são bonitas, assim, esteticamente falando, visivelmente para o mundo, assim, a mulher é feia, o homem é feio, enfim. E nesses vídeos vocês observam que essas mulheres, elas ficam lindas. Realmente elas ficam assim, o rapaz, assim, quando enxerga, fala, eu quero casar com essa mulher. Então isso aí nada mais é do que um engano, né? É uma feitiçaria, né? As pessoas pensam que não, mas isso é um tipo de feitiçaria, porque quando você engana alguém, você pratica uma certa mágica, né? Você engana a pessoa, porque a pessoa está olhando algo que não é real, né? E aquilo que não é real é algo fictício, algo fantasioso, é mágico. Não quando é algo do eterno, porque algo do eterno não é enganoso. Aí que está a diferença. O eterno, ele faz tudo perfeito e correto. Quando algo foge daquilo, da ordem, né, da lei do eterno, então isso passa a ser um engano. E o engano está ligado à feitiçaria, magia, sortilégios, né, que é a mesma coisa, enfim. Então esses ensinos que os anjos caídos passaram para a humanidade, eles perduram até hoje, conhecido como medicina, farmácia e toda a área que envolve a ciência, né? E a ciência, irmãos, ela é conhecimento. A ciência hoje em dia, irmãos, se vocês observarem, prestem bem atenção, quem são os cientistas. Quando aparecer um estudo científico, leiam bem os artigos, prestem atenção nos detalhes e vocês vão perceber, irmãos, que tem muito ensino oculto ali, muita busca pelos deuses antigos. Os nomes dos estudos científicos geralmente estão ligados a divindades ou gregas, ou romanas, ou até mesmo egípcias, né? Porque nessas civilizações, né, nesses períodos, o conhecimento ele estava muito aflorado, né? E principalmente ligado à adoração de outros deuses. Lógico, antes do dilúvio, a tecnologia ela era muito abrangente, né? A tecnologia, alterações genéticas, enfim. Então, quando o Messias fala que os tempos finais serão como nos dias de Noé, então você precisa observar que nos dias de Noé, olhando para os dias de hoje, era de alta tecnologia, né? E uma das armas dos caídos, dos demônios hoje em dia, é a feitiçaria, é a magia, é a farmaqueia. Eu não estou dizendo, irmãos, que na medicina alguns medicamentos são terríveis e tal, até porque eu sempre digo, nós estamos no mundo do conhecimento do bem e do mal, correto? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma pessoa tem
Ansiedade, existe remédio para ansiedade. A pessoa é depressiva, existe remédio para depressão. A pessoa tem diabetes, existe remédio para diabetes, que é a insulina. A pessoa tem câncer, tem tratamento para o câncer. Lógico, né, eles querem vender um tratamento, mas existem os medicinais, existe o próprio tratamento que é o mais, que é de graça, mas as pessoas esquecem que está ligado à fé, irmãos. A fé é a maior ferramenta de cura que existe. A fé é um dom que Deus nos deu para que nós possamos curar, nós possamos viver neste mundo sem ter medo, sem ter ansiedade, sem ter outros tipos de preocupações. Por isso que as pessoas buscam na ciência, as pessoas buscam na medicina, na farmácia, e quando muito pior, aí sim vem o lado negativo, nos vícios, seja por bebida, cigarro, prazeres carnais como sexo, enfim, e aqueles que são os mais perigosos, que daí envolve as drogas ilícitas, né, como são conhecidas. Mas droga, irmão, tudo aquilo que faz você criar um vício, uma dependência, é uma droga, é algo maligno. Tem gente que fala, eu não uso droga, nada, mas a pessoa não consegue largar o celular, a pessoa ela não consegue mais ser social. Existem crianças hoje, irmãos, que elas são dependentes químicas do celular, da internet, dos joguinhos. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns efeitos de drogas que quando nós ingerimos, né, quando o ser humano ingere, essas drogas liberam alguns tipos de hormônios, alguns tipos de produtos, de química no corpo, que o organismo recebe aquilo numa dose tão alta que ele vai querer sempre sentir aquele prazer, correto? Porém, o Eterno, ele deixa o nosso cérebro liberar a quantidade correta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa recebe uma visita que ela aguardou há muito tempo, a alegria dela é imensa, ou quando ela vai visitar a pessoa amada, ou quando ela é promovida no emprego, recebe aumento de salário, ou ganhou um carro, ou conseguiu comprar um carro, enfim, conseguiu comprar uma casa, aquela euforia, o nascimento de um filho, aquela euforia, aquele sentimento, é um hormônio que é liberado, que o nome dele é serotonina, né? É um hormônio que dá prazer, euforia, alegria. E essas substâncias, irmãos, elas causam vários tipos de sensações no nosso organismo. Então, não é que isso é ruim, até porque isso é do nosso próprio organismo, isso é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós temos uma comunhão com o Eterno muito profunda, uma intimidade com Ele muito grande, nós recebemos dele em orações, o Espírito Santo, nós temos essa experiência, essa liberação hormonal no nosso corpo tão grande, irmãos, tão grande. Isso eu falo porque eu passei por essa experiência, é algo tremendo, né? E aquilo te dá um êxtase, algo assim, irmãos, perfeito, algo lindo de se ver. Só que isso vem do Eterno, é algo natural, que o Eterno ele te dá isso. Ele te conforta, ele te consola com o Espírito Santo, né? E as pessoas, irmãos, por desconhecerem essa intimidade com o Eterno, por estarem longe de Deus, longe de Jesus Cristo, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas procuram prazeres, procuram algo para saciar as suas dores, as suas aflições, as suas ansiedades, na medicina, nas drogas, nos vícios, enfim, em qualquer coisa que possa preencher aquele vazio. E essas pessoas, justamente por não ter essa intimidade com Deus, elas acabam buscando os prazeres em qualquer outra coisa que possa preencher esse vazio. Por exemplo, lá em Salmos 119, versículo 77, diz o seguinte: venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia, né? A tua Torá, né? A tua direção, o teu direcionamento, a tua palavra é a minha delícia. Então, quando a gente tem essa intimidade com o Eterno, a gente passa a ter Ele na nossa vida como suprimento de todas as nossas aflições. E quando nós, né, não temos essa intimidade com o Eterno, o ser humano ele acaba buscando no mundo algo para preencher esse vazio. E uma das maiores armadilhas de Satanás é isso, é prender o homem nas delícias do mundo. E essas delícias são inúmeras, são infinitas, né, irmão? Se nós formos pegar aqui a lista de tudo, não cabe num vídeo. Tu pode ficar o ano todo falando e sempre vai ter alguma coisa em que o homem se prende. O homem ele tem por mania de perder o foco da palavra e focar nas coisas do mundo. Se ele não tiver um pé firmado na palavra, um temor muito grande pelo Eterno, ele acaba se desviando. Eu vou ler para vocês aqui
quatro neurotransmissores que eles acabam vindo para o nosso organismo, né? Eles são liberados pelo cérebro em algumas situações da nossa vida, como por exemplo uma alegria, uma notícia boa, o próprio momento de prazer com a tua esposa, enfim, com os teus filhos e tal. Uma delas é a serotonina, né, que é conhecido como o hormônio da felicidade, porque ele é essencial para o nosso bem-estar. Baixos níveis de serotonina estão ligados a perturbações de ansiedade, depressão, do comportamento alimentar, insônia, obsessivo-compulsivos e responsáveis pelos seus habituais sintomas. Então, a ausência de serotonina no corpo, né, quando a pessoa não produz muito esse hormônio, ela acaba caindo naquilo que a gente conhece como ansiedade, depressão e etc. Então, algumas pessoas recorrem a alguns tipos de medicamentos, tanto farmacêuticos, né, que são os legalizados, mas são drogas, irmãos, tá? Não é porque é da farmácia ali que está tudo liberado que aquilo é bom para o teu organismo. Porque nosso corpo ele produz todos esses hormônios, né? Só que quando a gente está num apego às coisas do mundo, se afasta de Deus, a gente acaba recorrendo à ciência, à medicina, até às simpatias, como muitas pessoas fazem, crenças, enfim. Mas quando você tem uma intimidade com o Eterno, você está ali no momento triste, irmãos, ore, dobre teu joelho, começa a clamar, chama pelo Eterno, chama por Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach na tua vida, fala para derramar o Espírito Santo, coloque os teus problemas, irmãos, abre o teu coração, seja flexível, e vocês vão ver quão tremendo é a intimidade com o Eterno, irmãos. Eu digo para vocês que eu estava numa semana tão aflito, com várias coisas para resolver, notícias que eu recebi de família, ansiedade de trabalho, de poder trazer a palavra para vocês e, consequentemente, batalhas espirituais, porque eu enfrento batalhas espirituais. Então, naquele domingo de manhã, quando eu dobrei o meu joelho e comecei a orar, chegou um momento que eu perdi a noção do tempo, e quando eu vi, eu estava orando e falando e chorando e me sentindo em êxtase com o Eterno, e aquilo foi vindo, aquela sensação de luz na minha cabeça. A minha mente, irmãos, ela ficou sem ouvir barulho algum, sem ouvir interferências na oração, né, que é aquilo que interfere, tu quer fazer uma oração e fica pensando em algo, no meu caso, sons, enfim, e eu não sentia mais nada, a única coisa que eu sentia era a presença do Eterno, e eu orei de uma forma tão profunda, irmãos, que se eu for querer orar, eu não consigo. Se eu for querer fazer agora, tirar assim, hoje eu quero ter aquela experiência, eu não consigo, porque é quando o Eterno quer. É quando o nosso coração está tão aflito e a gente busca Ele em espírito. Perceba que nas Escrituras, irmãos, era nos momentos de aflição, de oração, é que o Eterno se manifestava para dar socorro, né? Então, quando você estiver aflito, quando você estiver com medo, com ansiedade, irmãos, não tem outro caminho. Dobre o teu joelho, ore e clame ao Eterno, que você vai ter essas sensações, você vai ter essa liberação de serotonina, que é algo bom para o teu organismo, mas é o Eterno que vai liberar, mas de uma forma espiritual, irmãos. É algo tremendo, vocês precisam ter essa intimidade com o Eterno. Eu tenho certeza que vocês não vão nem querer saber de remédios, até dos próprios remédios para dor de cabeça, essas coisas, vocês não vão mais procurar isso, tá bom? A dopamina, né, é um hormônio da motivação, né? Assegura-lhe o drive e a direção, né? O impulso para a ação, é o hormônio que te dá motivos para ação, impulso, foco necessário para fazer o que tem que ser feito. Um papel importante no sistema de recompensas. Prazer no cérebro é responsável por sensações de relaxamento, euforia, está associado a sentimentos de prazer, satisfação, também ao vício, movimento e motivação. Então a dopamina também é um hormônio que o cérebro produz e libera, e quando a gente precisa desenvolver algo, fazer a criatividade, ter atenção, foco, não ficar perdendo a concentração, enfim. Os sinais de baixa dopamina incluem apatia, incapacidade de experimentar o prazer, baixa energia e motivação. Na depressão, a deficiência de dopamina pode se manifestar pela apatia e a falta de energia, ou pela ansiedade ligada à baixa de serotonina.
E aí tem outras especificações, mas eu quero só fazer esse resumo. Tem um outro hormônio que é acetilcolina, né? Que é um neurotransmissor, aliás. É a droga, né? Mas é o hormônio da memória, né? O neurotransmissor da memória e aprendizagem. E foi o primeiro neurotransmissor a ser descoberto. Os sintomas da deficiência de acetilcolina são típicos dos idosos, com a luta para se lembrarem, focarem, se orientarem e encontrar palavras certas, mas podem ocorrer independentemente da idade. A melhor maneira de aumentar a acetilcolina é abandonar as dietas com pouca gordura. Olha só, irmãos, dietas com pouca gordura e começar a comer gorduras saudáveis e a hidratar-se. O cérebro é essencialmente água e são necessários apenas 2% de desidratação para afetar negativamente a memória, a atenção e outras habilidades cognitivas. Há também alguns truques para... Aqui é um link para... Enfim. Então, irmãos, esse neurotransmissor também causa danos no nosso corpo, no sentido da nossa... da nossa vida social, do nosso dia a dia. Então, a ausência desse neurotransmissor causa certos desconfortos no nosso cotidiano. Se vocês observarem, irmãos, analisem bem, o que o mundo passou aí nesses 2 anos aí? Não foi um pavor gigantesco, perder emprego, doenças, caos, enfim. O que aconteceu com a humanidade? A humanidade ficou apavorada. Então, o sistema chegou com um milagre, entre aspas, e ofereceu esse milagre para as pessoas. Qual que foi esse milagre? Olha só, se você colocar uma máscara, se você passar álcool em gel, se você manter o distanciamento social, você vai ficar bem. Ou seja, a ciência, entre aspas, o sistema do maligno, ele foi doutrinando as pessoas a obedecerem algo que não tem explicação alguma, cientificamente falando. E depois vieram com outro milagre aí danoso para o corpo, dizendo, com isso aqui, aquele problema lá, vocês vão ficar tranquilos. Só que a gente vê que as pessoas continuam pegando essa doença, outras morrendo e desenvolvendo outros tipos de problemas de saúde. Então, que raio de cura é essa, né, irmãos? Então, é mais uma droga que eles injetaram nas pessoas e não vai resolver nada, entenderam? Porque as pessoas não recorreram ao eterno. As pessoas recorreram à farmaqueia, recorreram à feitiçaria da ciência. E isso nós vamos ver lá em Apocalipse 18, 23 depois. E o último neurotransmissor é o GABA. É o Xanás da natureza, pelo seu papel no relaxamento e em acalmar os nervos do sistema nervoso central. Quando há pouco GABA, o cérebro fica preso na posição ligado, ou seja, a pessoa não consegue relaxar. E ficamos facilmente estressados, superestimulados e sobrecarregados. O exercício físico, a meditação, aí já eles querem dizer do yoga, mas eu digo que a meditação tem que ser na palavra, irmãos, tá? Isso aí eu recomendo para vocês. E a respiração pausada, não, isso aqui é bobeira. Baixa o nível de estresse que aciona a liberação deste neurotransmissor. Impulsos frequentes de GABA criam imunidade ao estresse e desenvolve a capacidade de lidar com mudanças e desafios. Tenha, no entanto, atenção que o exercício físico intenso pode enfraquecer o sistema. Tá, beleza. Então, irmãos, aqui é só um exemplo desses 4 neurotransmissores que quando eles têm baixa produção no organismo, a gente acaba tendo depressão, estresse, insônia, ansiedade, falta de concentração e vários outros problemas que acabam acarretando na nossa saúde. Porque isso, irmãos, eles afetam na nossa carne e afetam no nosso mundo espiritual. Lembra que o Messias disse que é assim na terra como no céu? Então, se o seu templo, que é o teu corpo, ele estiver afetado, vai afetar o teu mundo espiritual. Por isso que as pessoas ficam depressivas, ansiosas, com medo, com estresse. Porque são doenças do corpo e que afetam o espiritual. E quando as pessoas recorrem a medicamentos ou a drogas recreativas, esses hormônios eles são liberados no corpo. O álcool, por exemplo, ele libera alguns tipos de hormônio no corpo que a pessoa fica alegre, feliz, relaxada. Não acontece isso? Então imagina outros tipos de drogas que não só fazem com que o cérebro libera, como por exemplo o LSD, ele cria um falso negativo, ou seja, ele mente para o cérebro, para o teu organismo, aliás,
que aquele hormônio está sendo produzido. É como se fosse um false flag, e a pessoa entra num estado de transe tão forte que ela acaba até saindo da sua realidade e acaba tendo aqueles momentos de euforia, de viagem, de trip, etc. E ela acaba ficando dependente daquilo, porque esses sentimentos, irmãos, essas sensações de felicidade, todo mundo quer. Por isso que as pessoas, quando não conseguem, elas recorrem a outras coisas para satisfazer o vazio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem alguns tipos de remédios para emagrecer que eles têm um tipo de uma composição química na fórmula deles que está ligado ao trabalho no intestino, né? É tipo um laxante. E essa mesma fórmula, ela também está na anfetamina. Então, para vocês verem, irmãos, que a pessoa às vezes está ingerindo uma droga, digamos, legalizada, que tem o mesmo efeito de uma droga feita, sintetizada em laboratórios clandestinos. Então, a humanidade, ela está entupida de drogas, sejam elas físicas, psíquicas ou espirituais. Então, o mundo, realmente, irmãos, ele está sob domínio da feitiçaria, da magia, do engano. Ontem no canal eu até mandei uns áudios, expliquei algumas coisas em relação a uma das drogas que eu acho uma das mais pesadas, que é a cocaína. Ela libera dopamina, noradrenalina, serotonina. É por isso que causa vício nas pessoas, sem contar os estragos químicos, porque aquilo ali é pura química, irmãos. Aquilo ali é destrutivo, com o tempo arrebenta com a pessoa. Só que a pessoa, quando vicia naquilo, ela não se toca que aquilo ali vai acabar com ela. Daqui a pouco ela não quer mais a cocaína, daqui a pouco ela quer heroína, daqui a pouco ela quer anfetamina, daqui a pouco ela morre, né? Muitas pessoas morrem por causa da cocaína. Elas acabam tendo convulsões, overdose, né? Algumas pessoas morrem de overdose por causa dessas drogas, elas são muito fortes. E por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque hoje em dia existem cristãos viciados em drogas. Até uma irmã comentou no canal que conheceu um rapaz que é viciado em crack e diz que vai ser salvo porque Jesus aceita ele do jeito que é. Olha para vocês verem a loucura que está esse mundo, a loucura que está o entendimento das pessoas, a religiosidade. Eu sei que eu repito essa palavra, irmãos, mas tudo que te afasta do eterno e você cria para si os seus deuses, aquilo é uma religião. É uma armadilha para você se perder neste mundo. Para vocês terem uma ideia, eu abri um artigo aqui da própria, acho que é da UNODC, alguma coisa de uma ONG aí. Algo ligado às drogas ali, eu acho que é da ONU isso. Tendências no uso de drogas. Eu peguei só uma parte aqui do artigo para vocês verem algo bem impactante. Enquanto o cannabis foi a substância mais consumida no mundo em 2018, cannabis é a maconha, com uma estimativa de 192 milhões de pessoas que a usaram, os opioides, no entanto, continuam sendo os mais nocivos, pois na última década, o número total de mortes por transtornos associados ao uso de opioides teve alta de 71%, com aumento de 92% entre as mulheres comparadas com 63% dos homens. O opioide, irmãos, ele é vendido de forma legalizada em produtos farmacêuticos. Para consumo médico, né? Alguns países não é permitido, mas tem países que é liberado. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% de todos os opioides farmacêuticos disponíveis para o consumo médico encontravam-se em países de alta renda. Em 2018, compreendendo cerca de 12% da população mundial. Vocês têm noção disso, irmãos? É quase 1 bilhão de pessoas usando esse tipo de medicamento, né? Entre aspas, é uma droga, irmãos. As pessoas estão viciadas, irmãos, em droga. Tem gente aí que vai na igreja e tá com o estoque de remédio da casa dela lotado. Porque as pessoas perderam a fé no Criador. As pessoas estão buscando fé na ciência. As pessoas estão buscando fé na medicina. Irmãos, quando você está fraco na fé, afeta o teu organismo. Lembra que o Messias, quando ele curava, ele dizia: a tua fé te salvou? É porque existe, irmãos, poderes espirituais demoníacos que afetam o nosso corpo, irmãos. Por isso que o Messias dizia que o pecado fazia com que as pessoas se sentiam adoecidas, né? Porque a pessoa em pecado, ela se afasta de Deus. Não que a doença é por causa do pecado hereditário, como
Algumas pessoas pensavam, ele nasceu assim por causa do pecado. Não nesse sentido. Mas quando você se afasta de Deus, você adoece. Você adoece espiritualmente e, consequentemente, afeta o teu corpo. Eu ouvi um dia um pastor muito conhecido aí, eu não vou falar o nome dele, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. E não é só ele, existem muitos pastores que estão com depressão. Irmão, como que um pastor que diz que tem experiência com Deus, Espírito Santo, etc., é depressivo, irmãos? Eu não consigo entender. Me desculpa, mas não entra na minha cabeça alguém que tem Deus na sua vida e é depressivo. A pessoa pode ter angústia, a pessoa pode ter aflição, mas não depressão. É uma angústia, irmãos, deste mundo. É uma aflição deste mundo, mas não depressão de ficar para baixo, sofrer, etc. É uma angústia de estar desagradado, de se sentir desagradável neste mundo, uma certa revolta. É aquilo que os discípulos sentiam, uma aflição de, poxa vida, eu estou aqui fazendo isso e isso, e as pessoas não entendem. Mas quando vem o Espírito Santo, isso aí, irmão, arrebenta, você não fica mais nesse sentido, se sentindo para baixo, esquecido, com medo. Então as pessoas acabam recorrendo à medicina, irmãos. A medicina de farmácia, e se afastam da oração, se afastam de Deus. E isso é um feitiço do capiroto, digamos assim, né? Que começou lá com os caídos que ensinaram esse tipo de sortilégio para a humanidade. E hoje está por toda parte. Só para vocês terem uma ideia, os medicamentos antidepressivos, irmãos, eles causam um vício tremendo. É pior que cocaína. Por quê? Pior no sentido porque está ali, você pode ter acesso, você pode comprar, é bem mais fácil. E ele é destrutivo, tem pessoas que são viciadas, elas não conseguem largar os remédios de antidepressivo. É tanta coisa, irmãos, que se eu for ficar falando aqui, a gente vai... E eu não quero, e o foco não é esse, mas é só para trazer para os irmãos como que drogas, irmãos, drogas, elas não precisam ser drogas, maconha, cocaína, crack e etc. Droga é tudo aquilo que te causa dependência. Os teus vícios são drogas, irmãos. Aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te ilude, é uma droga. Porque Deus, ele não é ilusão, Deus não é confusão. Se você tem Deus na tua vida, você não precisa de drogas. Você não precisa viciar no teu celular, você não precisa viciar no computador, no teu carro, no teu trabalho, né, em sexo. Você não precisa ter vícios na bebida. Você não precisa buscar vícios para suprir o teu vazio, porque você tem Deus. Você tem Jesus na tua vida, Yeshua HaMashiach. Você tem o Espírito Santo de Deus. Como que você vai se sentir depressiva, acanhado, sofrendo? Não tem como, irmãos. Não tem como, porque uma vez que você experimenta de verdade o Espírito Santo, eu digo para vocês, irmãos, não tem como você se afastar de Deus e dizer, eu estou triste, eu estou com medo. Não tem, irmãos. Eu não entendo como essas pessoas que dizem que estão 20, 30 anos na igreja sofrem, têm ansiedade. Eu não consigo entender. Isso eu tinha fora da minha intimidade com Deus. Eu tinha tudo isso daí. Eu era ansioso, depressivo eu não era, mas eu tinha um grau de tristeza muitas vezes. Mas eu sofria muito por causa de problemas de família, por causa de bebida, por causa de problemas de financeiro, problemas de namoro, de relacionamento. Então eu tinha uma tristeza muito grande, irmãos. Eu tive problemas, assim como eu já contei em testemunho para vocês. E isso, irmãos, eu só consegui suprir na minha vida com Deus, com Jesus na minha vida. Quando eu disse, Jesus, você é a minha salvação. Você é o meu cordeiro, você o teu sangue vai me lavar dos pecados. Eu quero você, eu quero que tu mora na minha vida, no meu coração. A partir desse momento que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu entrei em tristeza, irmãos. E eu agora vou entrar no assunto, né, da farmaqueia, que realmente é um poder das trevas, irmãos. Ele está enraizado nos homens desde o tempo do Egito. É o poder babilônico, é o poder de Satanás. É literalmente um espírito de feitiçaria, irmãos. É algo terrível a farmaqueia, né? Que é feitiço. Está ligado à farmácia, a drogas, a alucinações, a engano. A farmaqueia, irmãos, ela causa um feitiço, tipo uma poção mágica, que ela prende, que o espírito da farmaqueia, ele amarra as pessoas, ele prende as pessoas, ele suga elas, ele torna elas viciadas em um sistema de escravidão muito grande, irmãos. A farmaqueia, irmãos, é uma escravidão
seja por qualquer coisa. Pode ser, como eu disse para vocês, a tecnologia hoje, irmãos, a tecnologia é o ópio. A tecnologia é o ópio da humanidade. Hoje, eles distribuíram aí, inocularam nas pessoas uma droga terrível. E as pessoas, elas adoraram, irmãos. Vocês viram que fizeram até musiquinha. Fizeram musiquinha para receber algo que vai destruir elas no futuro. Olha a loucura. Irmãos, isso é feitiçaria. Isso é magia da pesada, irmãos. Isso é um espírito da feitiçaria. Isso é droga, é farmaqueia. É tudo que vocês imaginarem. É um espírito da confusão, do engano, da sedução. É bruxaria. Lá em Apocalipse 18, 23, diz o seguinte: e luz de candeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores estão os grandes da terra, porque eram os grandes da terra, porque todas as nações, todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. Lá em Apocalipse 18, 23 fala que as nações, irmãos, todas as nações foram enganadas pela feitiçaria. Agora nós vamos ver o que é a palavra feitiçaria no Strong's 5331. Farmaqueia. Farmaqueia, irmãos, farmácia, o uso de drogas, né, o uso de medicamentos, o uso de feitiços, irmãos, remédios, magia, feitiçaria, encantamento. Então, irmãos, a farmaqueia, ela é tudo aquilo que engana, que seduz o homem, irmãos. É o conhecimento proibido. A gente está no mundo literalmente de engano, irmãos. Eu sei que eu falo muitas vezes, mas é para entrar na cabeça das pessoas que o mundo é enganoso. Yeshua disse que o mundo jaz no maligno, e as pessoas pensam que não. As pessoas estão iludidas pelo mundo, tanto que depositaram a fé delas nessa ciência porca que está aí, irmãos. Eu não estou dizendo médico que quer salvar vidas, os remédios que realmente salvam. Eu estou dizendo essa indústria assassina, irmãos. Essa indústria que cometeu um verdadeiro genocídio da humanidade, acabou com a fé das pessoas. E as pessoas fizeram idolatria, essas picadas aí. Foi feita idolatria, tinha até música, camiseta, campanha, uma verdadeira adoração. Feitiçarias, Platão dizia que poderia ser considerado como envenenamento. Muitas interpretações referem-se a passagens próximas da entrada. Não entendi muito bem isso que eu traduzi aqui para o português. Feitiçaria, artes mágicas, muitas vezes encontradas em conexão com a idolatria e fomentadas por ela. Então, irmãos, a farmaqueia é feitiçaria, engano, astúcia, é droga. Olha só, irmãos, a palavra já nos diz como que a humanidade seria enganada. Que esse engano vem desde lá do tempo dos anjos caídos, por isso que veio o dilúvio. Por isso que Yeshua disse que assim como nos dias de Noé. Os anjos caídos que trouxeram todo tipo de ensino para a humanidade, todo tipo. Adão tinha o conhecimento do bem e do mal, mas ele não passou o conhecimento proibido. Isso vieram dos anjos caídos, irmãos. Isso veio principalmente na genética de Caim, na geração de Caim, na família de Caim, nos herdeiros de Caim. E o Eterno ele condena a feitiçaria, irmãos. Vamos ler lá em Levítico 19, 31. Não recorra aos médiuns, nem busquem a quem consulta os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, irmãos, quem consulta espírito, faz simpatia, coisas que levam para esse mundo espiritual, irmãos, isso aí é coisa terrível. Quem já viu o mundo espiritual sabe do que eu estou falando. É coisa feia, irmãos. E as pessoas pensam que é legal consultar esse mundo dos demônios, que fala, não, eu sou teu ente querido, eu conheço tudo na tua vida. Claro que conhece, é um demônio, sabe tudo sobre você, vigia você, suga a tua energia, quer te enganar, quer te possuir. Você é o reino que ele quer entrar e quer morar, porque o reino foi limpo, o reino foi restaurado, e eles querem entrar ali, eles querem invadir o teu reino, que é o teu corpo. E as pessoas não sabem, então elas dão legalidade para demônios,
Por isso que o demônio, irmãos, hoje eles entram, e é aquilo que o Messias falou, eles entram e vêm numa pancada de demônios para não sair dali, para dificultar, aí só com Yeshua, só com Jesus ali, para poder tirar esse bando de demônios. Como Jesus fez com Saulo, ele foi lá e agora tu é meu, sai fora. O que tiver de demônio te enganando aí, esse espírito de engano, de religiosidade, não vai mais, sai, agora Paulo é meu. E os demônios saíram tudo, entendeu? Porque aí é a luz, é Yeshua, ele que manda, é ele que atormenta esses demônios, é ele que vai queimar tudo eles. E as pessoas, irmãos, elas recorrem a esses feitiços, essas drogas, a esses encantamentos. Um detalhe, as pessoas colocam na casa dela a televisão. A televisão é o maior encantador de pessoas que existe. É o maior mágico de Oz que existe. A pessoa vai lá e compra produtos da Disney. A Disney fala o tempo todo de feitiçaria e bruxaria. E os cristãos vão lá e compram coisas da Disney. Os cristãos vão lá e compram coisas da Marvel, que é só magia e feitiçaria, coisa que o Eterno condena. Como é que o Eterno vai abençoar essa família? Como é que o Eterno vai estar presente naquela família se a família está cheia de idolatria? Lá em Levítico 20, versículo 6, está escrito: voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu os eliminarei do meu povo, do meio do seu povo. Entendeu, irmãos? O Eterno condenava já todo tipo de consulta com espírito, com magia, com qualquer coisa. O Eterno repudiava isso, porque ele conhece o mundo espiritual, ele sabe com quem que o ser humano estava lidando. Mas o homem, por se afastar de Deus, ele vai lá buscar ajuda com médiuns. Eu quero saber o que vai acontecer com a minha vida aqui. Meu irmão, ninguém sabe da tua vida, é só Deus. Tu pode consultar um médium hoje, amanhã tu morre. E o médium vai dizer, não, tu vai viver até 80 anos. É Deus que cuida da tua vida, é Deus que manda. E tem gente, irmãos, que é cristão, que consulta. Tem sim, porque eu sei. Entende? Tem gente que se diz que é cristão, que crê em Jesus e pratica simpatia. Olha que loucura isso. Como que pode uma coisa dessa, irmãos? Óleo e água não se juntam, não se mistura. Como é que as pessoas conseguem misturar isso? Por causa da religiosidade, do engano, da feitiçaria. Irmãos, no final de tudo, vocês vão ver que é uma coisa só. Religiosidade, religião. Se afastar de Deus e acreditar naquilo que bem convém. Acreditar nas coisas do mundo. Lá em Deuteronômio 18, do 9 ao 13, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor te deu e te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico. Irmãos, nem mágico. Eu vou ver um show de mágica. Os cristãos vão lá no circo ver o show. Isso é feitiçaria. É magia. É engano. E as pessoas vão lá. Não tem nada demais. Que legal. Que divertido. E o nosso Pai condena. Como que as pessoas querem ter a presença do Espírito do Santo na casa delas? Irmãos, é isso que eu digo para vocês. É tanto engano que as pessoas elas estão cegas. E elas vão na igreja e os pastores não ensinam isso. Elas vão nas denominações e eles não ensinam isso. Tem que ensinar para os irmãos. É que está tudo perdido. Nem eles eu acho que conseguem entender essas questões. Não estou dizendo todos. Mas é tanto engano, irmãos, que você literalmente não sabe mais. A gente está num tempo onde as pessoas não conseguem mais saber discernir o que é o certo e o que é o errado. Por quê? Porque o vinho da grande prostituta foi misturado, né, com o vinho puro. A semente da uva boa foi misturada com a semente da uva ruim, que o Eterno condena. O joio foi misturado com o trigo. E hoje está pior. Porque hoje existe uma coisa que eles falam: não é bem assim, é relativo. Não, você tem que ver que era naquela época. Hoje é diferente. Diferente, Deus muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Como que a coisa era antes e agora é diferente? O que pode ser diferente, isso irmãos, é costumes,
algumas coisas que realmente tinham naquela época, hoje é inviável, não tem como, né? Escravo, por exemplo, naquela época era comum, hoje não, né? Hoje muita coisa mudou, mas no sentido espiritual, no sentido de lei, de Torá, de mandamento, de direção, o Eterno não muda. O Messias diz que o mandamento dele não muda, nenhum tio. Isso não muda, então as pessoas falam, não, é relativo, não é relativo. Nossa, Eliseu, mas é só um desenho. Isso, é só um desenho do diabo, que está dentro da tua casa, que está falando lá coisa de sexo para tua filha, fazendo sinaizinhos obscenos, e a tua filha daqui a pouco está lá fazendo coisas que você vai dizer, nossa, como que minha filha está fazendo isso? Eu nem sabia, minha filha é tão novinha. Por quê? É dancinha de funk, é rebolando até o chão, é desenho fazendo sinais de sexo. E os pais não vê, ou estão muito ocupados, né, fazendo outras coisas, preocupados com o trabalho, com o seu dinheiro, com os negócios, e esquece dos filhos, que estão entregues para a televisão, que é um espelho, que é um mundo do diabo. Então, como que as pessoas querem ter uma intimidade com o Eterno, tendo o mundo inteiro na casa delas? Uma coisa é você viver no mundo, e outra coisa é você estar dentro do mundo de corpo e alma. Lá em 1 Crônicas 10:13, na tua Bíblia, está escrito o seguinte: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar médium em busca de orientação. Saul, nos seus últimos tempos ali, irmão, estava buscando consulta com um feiticeiro, com médium. Olha, sabe, irmãos, para vocês verem que as pessoas têm conhecimento da palavra e muitas vezes elas recorrem a outras coisas. Por que elas recorrem? Por que será que elas recorrem? Porque elas não conseguem mais sentir o Espírito Santo, irmãos. Elas não conseguem mais sentir aquele primeiro amor. Elas ficam afastadas, ficam cegas, elas se entregaram para o mundo. E aí, como elas não conseguem sentir Deus, elas buscam qualquer outra coisa. É por isso que tu vê tanto escândalo hoje nas denominações. É por isso que tu vê tanto escândalo hoje no meio evangélico. É porque eles estão se prostituindo espiritualmente e, consequentemente, atinge o corpo. Pega na tua Bíblia lá em 2 Reis 17:17. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Olha só, irmãos, o Eterno sempre combatendo feitiçaria, idolatria, consultar os mortos, consultar os médios, os espíritos, enfim, né? Porque os mortos, irmão, eu vou falar mais uma vez para quem ainda acredita, o teu espírito, irmão, ele volta para Deus, tá? Se você é um ser humano, se você não for um Néfilim, que hoje em dia é mais difícil, mas na época, até um certo tempo, na própria palavra diz que havia um Néfilim na terra, e também pouco tempo depois. Mas hoje raramente acontece, só nas grandes elites satanistas. Mas você aí, que é servo do Altíssimo, né, você é um evangélico, você é um cristão, quando tu morrer, meu filho, teu espírito volta para Deus, né? Tá lá em, se eu não me engano, ou é em Provérbios ou é em Eclesiastes. A tua alma, meu irmão, ela vai guardar julgamento. Esse negócio aí que tá vendo o espírito, o espírito do filho, o espírito do pai, da mãe, meu irmão, isso é demônio, tá? Isso é demônio, não cai nessa não. Se você dá passe, que eles falam, vem aqui dar passe, tu tá dando legalidade pro diabo se apoderar da tua vida. Cuida. Lá em Números 24:1 está assim: vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não se foi essa vez, essa vez ele não foi como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. Olha só, irmãos, Balaão falou assim: opa, pera aí, o Senhor se agrada quando eu abençoo Israel e eu sou beneficiado, então eu vou parar de ficar olhando para as minhas idolatrias, para os meus encantamentos, para as minhas magias, né? E vou voltar o rosto para o deserto. Ou seja, aqui tu mostra que ele entendeu que o Eterno condena. O Eterno não aprova, irmãos. Lá em Miqueias 5:12: acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. Também lá em 1 Samuel 15:23: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Irmãos, para vocês terem, olha só, a desobediência, tá?
A desobediência, ela é uma rebeldia, né? E ela é comparada à feitiçaria. Olha só quão grave que é a feitiçaria, algo terrível que o Eterno, ele abomina. Por quê? Porque feitiçaria é mentira, irmãos. É você enganar alguém com truques, com mágicas, com feitiços, com drogas. Não tem aquelas... Já ouviram histórias como é que é? A droga da Boa Noite Cinderela. Aquilo lá é um engano para violentar uma mulher, irmãos. Entendeu? Isso aí é coisa do diabo. São tantas coisas, irmãos, ligadas às drogas, que as pessoas ficam dizendo, não, droga é quem é viciado em maconha, em cocaína, não sei o que. Droga é tudo aquilo que te vicia e te afasta de Deus. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Olha que interessante, a idolatria e feitiçaria, ele coloca junto. Entendeu? Porque é a mesma coisa, irmãos. A idolatria está ligada à religiosidade. Na verdade, todo esse pacote aqui que Paulo fala, todo esse pacote se resume à religião, à crença, à adoração ao homem, às coisas da carne, né? Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Tu pode dizer que ama a Deus, pode dizer que tu vai para a igreja, pode dizer o que tu quiser. Eu vou lá na igreja tal, eu sou um crente desde os meus 15 anos, já estou com 50. Mas se você praticar qualquer uma dessas, inveja, irmão, se você tiver inveja, já ferrou. A gente não pode ter inveja. Entendeu? Aqueles que praticam essas coisas. Não precisa praticar tudo isso. Mas isso, se tiver no teu coração, uma inveja, uma ira, um egoísmo, né? Um ódio, uma idolatria a qualquer coisa que não seja Deus em primeiro lugar. Qualquer coisa que te afaste de Deus. E isso está cheio no mundo evangélico, no mundo cristão, irmãos. Olha, o mundo do mundo, eu não preciso nem falar nada. O que me assusta é o meio cristão. É o meio cristão que me assusta, é o meio cristão que me preocupa. Porque aqueles que conhecem a palavra de Deus não podem se contaminar com o vinho da Babilônia. Então, olha, eles estão embriagados com o vinho da Babilônia, porque os ensinos são patifes. Os ensinos são pífios. São ensinos mesquinhos, pequenos, rasos. As pessoas têm que começar a ler a palavra com mais seriedade. As pessoas têm que buscar a palavra com mais respeito, com mais hombridade, com mais zelo pelas coisas do Eterno. Lá em Atos 13, do 6 ao 12, olha o que Paulo fala. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Barjeus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, esse chamado a si Barnabé e Saulo. Procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Paulo chegou lá e não teve conversa, irmão. O cara praticava idolatria, adivinhação, magia, feitiçaria. Ele falou, olha, vai ficar cego, não vai enxergar por um tempo, porque é detestável aos olhos de Deus. Lá em Atos 8, do 8 ao 11. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade artes mágicas, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus, e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, meus irmãos, feitiçaria,
magia, é uma droga, é droga espiritual. Ela é física, né? É física porque os remédios da farmácia são físicos, mas afeta o teu espiritual, porque afeta a tua fé. A tua fé tu deposita na ciência, tu deposita na medicina. Irmãos, eu não estou dizendo, prestem atenção, que a medicina é isso ou aquilo, porque o Eterno usa médicos, o Eterno usa inclusive até remédios para te curar. A questão é buscar isso em primeiro lugar, sem orientação do Espírito Santo. Entenderam, irmãos? Sem buscar a Deus em primeiro lugar. Primeiro, irmãos, tentem buscando a Deus, e Deus vai te orientar no que tu precisa fazer. Se for alguma necrose na pele, alguma coisa assim, o Eterno vai te orientar e tu vai passar um remedinho, até às vezes uma erva, alguma coisa medicinal, e vai curar. A questão é que as pessoas, elas buscam nos prazeres da vida, nas farmaqueias da vida, nos enganos da vida. E o mundo, irmãos, analisem, o mundo passou por um grande engano de feitiçaria. E me admira os cristãos que caíram nesse papinho furado. Isso que me admira. Quem é do mundo não me admira. Muito pelo contrário, tem gente do mundo que não caiu no engano. E é aí que está o negócio. Como é que as pessoas que estão dentro das denominações, que conhecem a palavra, buscam a ciência em primeiro lugar? Sabe por que buscar em primeiro lugar? Porque eles acreditam em líderes religiosos. E os líderes disseram, não, a ciência é boa, é bíblico, é não sei o quê, mas colocaram ela em primeiro lugar. Colocaram a ciência em primeiro lugar. Usaram a palavra para misturar com o alimento espiritual, e o povo se alimentou daquilo ali e acreditou. E caíram no grande engano da farmaqueia, que Apocalipse fala, que enganou a todas as nações com a sua feitiçaria. Então, meus irmãos, o estudo de hoje era mais relacionado a isso, tá? Dá pra gente falar sobre bruxaria e feitiçaria na Bíblia? Tá lotado, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que lá em Enoque explica bem certinho quem é que trouxe esse conhecimento de feitiçaria, de magia, de encanto, né? Comecem a observar as coisas do mundo, vocês vão ver que é uma baita de uma mentira que os caras falam na televisão, nos jornais, nos filmes. Não, nos filmes até que eles jogam na cara as coisas que eles querem fazer. Mas jornal, irmão, jornal é um antro de mentiras. Jornal é uma arma de engano. Os caras falam uma coisa hoje, passa um mês, eles mentem, eles falam outra coisa. E as pessoas não conseguem perceber que foram enganadas. E o engano está ligado à feitiçaria. Está ligado à mentira. Porque o próprio Satanás é o pai da mentira, é o pai do engano. Então, meus irmãos, é isso, né? Eu abordei assuntos de drogas, porque às vezes as pessoas, como eu já falei, pensam que droga é só produtos proibidos. E na verdade, irmão, droga é tudo aquilo que te vicia. Viciou, meu irmão, é droga, tá bom? O vício que te afasta da realidade, o vício que te afasta de Deus, o vício que prejudica a tua vida, isso é do capeta, isso é do diabo, isso não é obra de Deus, é droga, entendeu? Deus, irmãos, ele te preenche, Deus, ele te enche de amor, Deus, ele te conforta, ele te consola. Agora, outras coisas que você busca para preencher certos vazios, isso aí é maligno, isso é feitiçaria, isso é droga espiritual, tá bom? Então, meus irmãos, que o Eterno abençoe a vida de vocês, que a benevolência do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Peço que o Pai abençoe a cada um que está vendo esse vídeo. Se você tem problemas com drogas, eu te digo uma coisa, só Jesus para te tirar disso daí, meu irmão. Não tem outro, não adianta, tu pode ir em médico, tu pode usar o que tu quiser. Eles vão te encher de medicamento para poder combater a toxina da droga. Mas não vai te tirar o vício, porque o teu vício é espiritual, meu irmão. Tá bom? O teu vício é espiritual. Então, se você é viciado, se você ainda dá um tapinha, dá uma cheirada, tá? Se você ainda fuma um beck, qualquer tipo de droga, irmão, larga isso. Isso aí o Eterno não permite que você adore dois senhores, é só Ele, isso aí é o teu Deus. Se você usa droga, a droga é teu Deus, a droga é teu vício. Larga a mão disso, irmãos, e só Deus para te livrar disso daí. E eu te digo uma coisa, não é lá, Jesus te ama, que não é isso, irmão, é você se humilhar, você dizer assim, Pai, eu não quero mais isso aqui, mas tem que dizer com fé. Não adianta dizer lá, não, eu não quero, tal, e passa um mês, tá dando um tapinho, tá dando um teco de novo. Não é isso, é ter nojo disso aí.
É falar assim, isso aqui tá acabando com a minha vida, tá acabando com o meu casamento. Isso aí sim, aí o Eterno vai ver o teu coração e vai te livrar disso daí. Agora, se você for lá frouxo dizendo que quer se livrar e não se livra, o Eterno vai te empurrar ainda mais para perdição. Então, meu irmão, se você é viciado, Jesus te ama, mas não o teu vício. Ele ama você e não te quer assim. Só vai te aceitar quando tu chegar perto dele, sujo mesmo, tô cheio de pecado, não quero mais. Aí ele vai te limpar. Aí ele vai querer que tu fique sempre limpo, perto dele, seguindo a palavra dele. Porque Jesus disse, aquele que me ama é o quê? Ele segue os meus mandamentos. As pessoas dizem, eu amo a Deus e continuam usando droga, continuam viciadas, continuam viciadas em celular, em Facebook, não sei mais o que, enfim, qualquer tipo de vício. Jesus disse, aquele que me ama segue os meus mandamentos. Então fique na paz, meu irmão, que o Eterno abençoe a vida de vocês e até a próxima.